Olá, eu me chamo Kimberly Silva e sou facilitadora do grupo de voluntários do Greenpeace de Belém do Pará. Hoje eu tô aqui para dividir com vocês um pouco da minha experiência com voluntariado em tempos de pandemia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e também a atenção e disponibilidade de todos. Vou traçar uma breve trajetória sobre o nosso trabalho dentro do grupo, tanto enquanto facilitação, quanto em outros times que também atuam diretamente na organização dentro do grupo. Atualmente, dentro do grupo, nós temos 3 times: o time de mobilização, o time de comunicação e o nosso mais novo e recente time de RH. O time de mobilização, ele cuida diretamente das nossas ações e da nossa logística. O time de comunicação cuida da nossa imagem e da nossa voz, tanto nas redes sociais quanto nos veículos oficiais de comunicação. E o nosso time de RH lida diretamente com nossos voluntários. Durante esse período de distanciamento social, que foi um cenário novo para todo mundo, a gente sentiu a necessidade de fazer uma diagnose e entender quem era o nosso voluntariado. Essa diagnose foi muito importante porque, segundo o IBGE, 1 em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. A pandemia ressaltou a desigualdade social no Brasil e a gente consegue ver que nem o mundo virtual é democrático. Portanto, a gente precisava identificar quais obstáculos nós teremos pela frente. A partir dessa diagnose, a gente conseguiu identificar que o nosso voluntário, ele é, em média, um jovem com 22 anos, universitário e morador de bairro periférico. Esse jovem, ele possui internet em grande parte do tempo e ele consegue participar de ações online. Há uma minoria existente que não possui acesso à internet na maior parte do tempo. E é essa minoria que a gente precisa alcançar. Para muitos já seria satisfatório alcançar a maioria dos jovens. Só que dentro do trabalho voluntário, a gente precisa trabalhar com todas as pessoas que querem doar sua força de trabalho e possibilitar ao máximo que elas consigam participar sem que a desigualdade social afastem as pessoas do local que elas querem estar. Portanto, dentro do grupo a gente desenvolveu alguns mecanismos para alcançar as pessoas que não tinham internet a maior parte do tempo. A partir desse momento eu vou comentar um pouco com vocês sobre ações que a gente conseguiu desenvolver localmente. Antes de falar das ações, eu queria falar um pouco sobre as reuniões online que a gente necessitou fazer, tanto para alinhamento do grupo, quanto para recepções ou capacitações. Essas reuniões, elas aconteceram via aplicativo e elas eram avisadas com bastante antecedência para que a gente pudesse alcançar o máximo de pessoas possível, quanto com horário para elas entrarem, no aplicativo, quanto de organização mesmo de outras cargas horárias de trabalho ou faculdade, para poder ter acesso, ao nosso grupo. E a gente tentava ao máximo também viabilizar essas reuniões de outra forma. Por exemplo, jogar sempre as atas no WhatsApp e enviar para as pessoas que a gente sabe que são voluntárias ativas, mas que não puderam por algum motivo estar nas reuniões. Esse cuidado ele é muito importante porque de fato a pessoa consegue se sentir parte da organização e está ali atuando, está recebendo as informações, porque a gente está ali tentando fortalecer o movimento. E se aquela pessoa, aquele voluntário, ele trabalha muito bem, a gente precisa ter ele sempre. E essas ações são ações de tanto de cuidado, principalmente nesse tempo de distanciamento que a gente estava, quanto também de impulsionar o trabalho dele dentro do grupo. Enviar exatos no WhatsApp ou deixar disponível em um link é muito importante para que a pessoa tenha o acesso. Caso ela necessite, caso ela queira ainda estar ali, estar inteirada, ela vai ter o acesso daquela informação. Agora, falando um pouco das ações locais, a gente conseguiu criar um evento que é chamado Encontro Virtual de Voluntários do Greenpeace Belém. E esse encontro virtual, ele é composto por voluntários, tanto na organização, quanto nas mesas, como palestrantes, quanto na mediação e na participação. A gente conseguiu, inclusive, fazer o contato com outros grupos de voluntários no Brasil, como Manaus e Macapá, e também tem de outros estados, mas esses foram bem marcantes porque aconteceu mais de uma vez. E esse contato foi muito importante porque a gente conseguiu empoderar o conhecimento que nós temos, que nossos voluntários têm,
Muitos já são formados, muitos já trabalham com outros tipos de pesquisa. Então, trazer isso para dentro do grupo e conseguir discutir dentro do grupo foi muito importante para que eles se sentissem parte da organização. Esses encontros virtuais, eles surgiam por necessidade e eles iam sendo construídos a passo que as pessoas sentiam vontade de abordar algum tema e trazer esse tema à tona para debate, etc. Nós conseguimos realizar 4 edições desse encontro. E essas 4 edições sempre tiveram muitos parceiros, de outros grupos locais, e a construção foi feita inteiramente por WhatsApp, sem precisar reunir em plataformas virtuais de reunião. A gente criava um grupo com as pessoas que estavam na organização desse evento e elas conseguiam criar tantos textos para vinculação das artes, quanto criar grupo para fazer as artes do evento, quanto elaborar roteiros. Não tinha tanto aquela pressão ali de ter uma reunião marcada e etc. Um voluntário dentro de uma organização de um evento, ele aprende tudo sobre criação de evento e ele também aprende mais sobre responsabilidades e prazos. Um voluntário sendo convidado para palestrar em um evento, ele sente que o trabalho dele está sendo visibilizado e que está tendo prestígio. E um voluntário participando de um evento feito por voluntários, ele sente que em algum momento ele pode estar ali ou na organização ou palestrando. Então a gente cria um ciclo tanto de empoderamento quanto de capacitação dos nossos voluntários. É por isso que é muito importante fazer evento local envolvendo todo mundo do grupo. Outras atividades muito importantes que os voluntários participaram e se sentiram encorajados foram greves digitais e tuitaços. As greves digitais elas são muito importantes porque é um momento de protagonismo do ativismo digital. Esse ativismo digital ele passa por muitos processos que engrandecem o nosso trabalho. Desde a construção de um cartaz em casa, até toda a preparação da foto, até o momento que essa foto atinge uma rede social e se liga a uma rede de pessoas que estão pela mesma causa. É por isso que é tão importante envolver os voluntários nessas atividades digitais como greves e tuitaços. O tuitaço também é uma maneira muito forte de ativismo e a gente viu que nesse período deu muito certo, que foi o tuitaço contra a MP 910, que a gente conseguiu fazer com que ela não fosse votada. A partir daí a gente teve muitas ações como Fora Garimpos ou outras atividades pedindo por preservação de florestas. E essas greves foram muito importantes porque elas acabaram unindo diversas regiões do Brasil. Portanto, o nosso trabalho aqui da Amazônia ele estava sendo visualizado e apoiado pelo pessoal do Cerrado e assim vice-versa. E é muito importante essa criação dessa rede porque, novamente, cria o pertencimento da organização, faz o voluntário se sentir parte da organização. Agora eu vou contar um pouco para vocês como foi que o time de RH surgiu nesse período todo que a gente estava vivendo. A gente sabe que o distanciamento social ele foi muito difícil e passar por ele sem entender que nós estávamos ali não só como um grupo de voluntários, mas como um grupo de pessoas que também nós tínhamos toda a situação social envolvida, a situação familiar. A gente precisava entender o que estava acontecendo com nossos voluntários e como a gente estava tendo aderência a algumas ações e outras não. Então, o grupo de RH ele funciona com 3 setores dentro dele. Um é sobre o gerenciamento da entrada e da saída de voluntários. Inclusive, o período de pandemia ele acentuou a inscrição de voluntários dentro da plataforma Conexão Verde. Aqui, por exemplo, no Grupo Belém, entraram diversos voluntários durante esse período que queriam se engajar em alguma causa e muitos voluntários também se desligaram por problemas pessoais. Então, esse setor, ele cuidava e entendia bastante a entrada e saída de pessoas, Tanto também comunicava para quem faz a facilitação, porque é importante a gente entender e estar presente nesse momento, tanto de chegada e saída de voluntários. Temos também um outro setor que cuida da participação desses voluntários na atividade. Se um voluntário está participando da atividade, se ele está ausente em mais de 3 atividades, e basicamente faz o contato direto com ele para entender o que está acontecendo, se é um problema temporário, se é um problema que vai permanecer e a gente vai precisar intervir de alguma forma para entender como a gente pode ajudar esse voluntário, ou se é um momento exato dele se afastar temporariamente.
E o nosso outro setor é de parceria com outros grupos dentro de Belém, tanto com coletivos socioambientais, quanto com outros parceiros que estão diretamente ligados ao nosso trabalho. Apesar de breve, esse relato foi um apanhado geral de um pouco do que a gente vivenciou durante esse período de distanciamento. A gente queria poder ter feito muito mais, mas a gente sabe que a gente não pode ultrapassar nossas limitações, tanto para não nos colocarmos em risco fisicamente e mentalmente, quanto pela qualidade das coisas que a gente quer fazer. Então, eu agradeço a todos pela atenção, tchau e até uma próxima!